Série 4 não gera hernia de disco. O problema da humanidade para gerar hernia de disco foi justamente o quê? Andar em pé, ficar bípede. Será que isso é verdade? Vamos ver hoje. Fósseis mostram que, mesmo antes do gênero Homo, há 6 milhões de anos atrás, já tinham primatas andando em pé, de forma bípede, ou seja, a coluna aguentando toda a gravidade, toda a carga, né, da gravidade, no posicionamento que a gente anda hoje em dia. Se o gênero Homo só apareceu há 2,5 milhões de anos atrás, e o Homo sapiens, que somos nós, apareceu há apenas 350 mil anos. Então, com esse tempo todo, será que nosso corpo não criou nenhuma adaptação nesses 6 milhões de anos? Será que nossa coluna não criou nenhuma adaptação para aguentar a postura bípede? Então, vamos identificar um pouquinho isso. Para vocês terem uma ideia, alguns estudos mostram que os corredores, foi um estudo feito em um corredor de rua, mostrou que essas pessoas que correm, elas têm o disco mais forte comparado com a população que não corre. Isso já foi uma adaptação boa. Por quê? Se corre, se eu estou dando estímulo ali, eu vou fortalecendo aquele disco. Se eu tenho o disco com os anéis fibrosos mais fortes, o núcleo pulposo mais seguro ali também, o que acontece? Eu tenho menos incidência de hernia de disco. Então, isso é uma possibilidade. Mas a gente vai ver outras coisas aqui também. Voltando a falar dos quadrúpedes. Então, andar de 4, aqui eu já vou definir a dúvida, né? Se andar de 4 não gerasse hernia de disco, então cachorro, gato, cavalo não teriam hernia de disco. E como vocês podem ver nessa imagem aí, a gente tem aqui a coluna de um cachorro. E o que apresenta nessa coluna aí? Hérnias de disco. Hernia de disco pode aparecer em qualquer animal. Qualquer animal vertebrado com os discos intervertebrais, isso pode aparecer uma hernia de disco. Quer dizer, os animais mais comuns que a gente está acostumado a ver aqui, vamos trazer para o nosso lado. Então, cavalo, cachorro, gato, como são animais que a gente dá mais atenção, são os animais de casa, os pets, a gente olha mais para eles, eles também apresentam hernia de disco e com sintomatologia muito parecida com os seres humanos. Eu mesmo tive um gato que teve uma hernia de disco entre duas vértebras da região lombar, não lembro exatamente quais, e ele tinha sintomas indo para a perna esquerda, como o ser humano. O ser humano também pode ter sintomas de hernia de disco gerando dor para um membro inferior só. Isso pode acontecer, inclusive com os animais, inclusive com os quadrúpedes. Nós, bípedes, claro que nosso corpo fez o quê? Criaram várias adaptações. Essas adaptações, elas servem para segurar um pouco mais nossa coluna. Então, o que interessa? Quais são os fatores que predispõem uma hernia de disco no ser humano? Fator 1. Aí vocês vão falar, não é possível, Marcelinho. É o fator hereditário. Assim como quando você tem um parente que teve um tumor, vários parentes hipertensos, parentes com problemas de intestino, você faz o quê? Você fica mais atento àqueles órgãos e vai se preocupar mais com aquilo também. A coluna, as articulações, isso eu falo por todas as articulações, viu, gente? Se você tem aquela vovozinha lá que começou a ter artrose muito cedo, aquele outro parente que começou a sentir dor na coluna cedo, apresentou hernia de disco, apresentava alguma coisa, eu fico mais atento a esses órgãos meus, ou seja, eu vou ficar mais atento como está a minha coluna. Por quê? Se eu tenho pai, mãe, avô, irmão com hernia de disco, eu vou ficar mais atento porque eu tenho uma tendência maior. É o primeiro fator, é o fator genético, é esse fator hereditário. Então, eu tenho que ter essa atenção, saber como são meus familiares, para aí sim saber ficar preocupado ou não com a minha coluna. A gente sempre tem que estar atento. Mas mesmo tendo esses fatores de risco, né, que é o fator hereditário, eu posso muito bem contornar isso. Não é, a gente chama eu chamo lá em casa, não é de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não é por aí. Você pode contornar isso. Contornar como? Fortalecendo a musculatura, deixando a musculatura bem, dando mobilidade às suas articulações e seguindo as outras recomendações que eu vou dar aqui daqui a pouco. Quando você faz isso, você está blindando sua coluna,
protegendo sua coluna. Então, protegendo ela, automaticamente você tem uma chance muito menor de sentir alguma coisa. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é o tabagismo. Eu aposto que muitos não imaginavam que era isso daí. O tabagismo, aí minha mãe que fuma fala, né? Ah, não, você está implicando com quem fuma. Não, o tabagismo, qual é o mecanismo fisiológico dele para piorar a coluna? O tabagismo, ele piora toda a circulação do corpo. E os discos intervertebrais, eles são pouco vascularizados. Quando você piora a circulação do corpo e aquela estrutura ainda é pouco vascularizada, ela vai se regenerar menos. Ou seja, eu tenho uma tendência a ter mais lesão naquele local, porque se eu não tenho regeneração boa, aquele local vai se desgastando mais, se degenerando mais. Então eu tenho que ficar atento a isso. O tabagismo é um ponto muito importante, afetando todas as articulações e afetando sistematicamente o corpo. Evitar isso é fácil, só é não fumar, né? Então, esse é o grande segredo, né, desse ponto aí, desse segundo fator. Qual é o terceiro fator? O terceiro fator é o fator postural. E aqui a gente tem alguns exemplos. Eu recebo na clínica direto pessoas que estão estudando muito, numa fase de muito estudo, aí falam, ah, Marcelinho, eu estou estudando na cama, sentado com a perna cruzada. Eu não tenho como segurar isso daí, como não ter dor lombar, ou uma dor cervical, ou apresentar algum tipo de dor na coluna, ou até mesmo, com o tempo fazendo isso, apresentar uma hernia de disco. E essa hernia de disco gerando muita dor também. Pode gerar dor ou pode não gerar. Forma para eu segurar um pouco isso daí. Mudança de posturas e seguindo aquele primeiro ponto também que eu botei, que é o fortalecimento. Então, assim, a gente tem aí os 3 grandes fatores, são clássicos esse aí. E agora eu vou dar três dicas aqui, né, de como evitar que a hernia de disco, um dos motivos para evitar que apareça dor. Não estou nem falando tanto da hernia de disco, eu estou falando mais aqui da dor, você evitar que isso apareça e automaticamente também evitando que a hernia de disco venha a aparecer mais. Nada mostra que se você fizer isso não vai ter hernia de disco, mas você pode ter hernia de disco e não ter dor. Então, quais são as 3 coisas? 3 dicas rápidas. Primeira, não ficar parado muito tempo na mesma posição. Se você trabalha muito tempo sentado, 6, 8 horas sentado, a cada hora levantar, se movimentar, e aí isso já vai ajudar bastante a evitar a hernia de disco. O outro fator é manter a musculatura forte globalmente. É isso que vai segurar o seu corpo todo no lugar. Com a musculatura forte, você estabiliza mais a articulação e se mantém bem. E o terceiro fator, qual é? Não fumar. Pois, se você não fuma, sua circulação fica melhor, automaticamente você tem uma regeneração melhor daqueles tecidos. Então, você diminui as probabilidades. Isso daqui é o quê? Essas 3 dicas aqui é para você ajudar a evitar um problema. Não quer dizer que você não vai ter. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe, passe para os amigos, porque isso é muito importante. As pessoas pararem de ficar repetindo a teoria de que se andasse de 4 o ser humano não teria problema, o problema foi ficar em pé e acaba que a pessoa faz o quê? Fica mais tempo deitada e isso também não quer dizer que ela não vá apresentar alguma coisa. Muito pelo contrário, se não estimula a musculatura, a pessoa tem mais dor. Então siga essas dicas e se inscreva no canal e fique atento a mais coisas.